Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a vitória do Flamengo por 1-0 contra o Atlético Paranaense e com isso o título da Libertadores, dois títulos muito recentes de Libertadores do Flamengo. É bom o torcedor não ir se acostumando, isso não é normal. É muita sorte para quem é flamenguista e tá pegando essa época do Flamengo, ter ganhado em 2019, recentemente ter chegado na final contra o Palmeiras também, em 21, né? E agora ter ganhado do Atlético Paranaense. Então, torcedor do Flamengo tem que se orgulhar bastante, porque nessas últimas campanhas da Libertadores, o Flamengo vem chegando muito longe. É verdade, muito por conta que tem um baita de um elenco, um baita de um time, mas é bom não se acostumar, porque é raro ter um time que chega tanto sem decisões. Enfim, antes de tudo, deixa eu trazer aqui as duas escalações. E aí, primeiro a gente fala do Flamengo, depois do Atlético. Traz os números e vai falando com o passar do tempo sobre o jogo. Começando pelo Flamengo, que foi com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Depois também entraram o Vidal, o Everton Cebolinha, o Ayrton Lucas e o Vitor Hugo. Quem eu posso destacar desse time do Flamengo? Começando pelo gol, o Santos, um goleiro que é incrível a tranquilidade que ele passa. Ele não é aquele goleiro que vai ficar fazendo ponte, vai querer fazer uma baita de uma defesa. Mas, por exemplo, ficou marcado, pelo menos na minha cabeça, né, algumas defesas, como por exemplo no chute do Vitinho, que muitos goleiros poderiam se complicar, mas ele fez o tranquilo, fez a defesa tranquilo, conseguiu espalmar. E também numa cobrança de falta do Terence no segundo tempo, que ele conseguiu inclusive encaixar a cobrança de falta. A maioria dos goleiros teria dado um baita salto, ter espalmado essa bola para longe, para depois gravarem um vídeo, falaram, nossa, que defesa, mas não, o Santos encaixou e fez a defesa numa tranquilidade muito grande, é um cara que passa muita segurança. O Rodinei jogou bem, se eu não me engano, ele participou do gol junto com o Everton Ribeiro e o Gabigol. Principalmente o Everton Ribeiro fez a jogada quase que inteira. E deu muita intensidade pelo lado direito. Não é um craque de bola, mas é um cara que tem muita força física. Então é muito difícil de parar o Rodinei no quesito força física. E deu pouco espaço na defesa também. Então fez uma partida muito boa o Rodinei. Duplo de zaga também bem, o Davi Luiz deu uma entregada justamente para essa finalização do Vitinho que eu falei, que o Santos acabou defendendo. Felipe Luiz saiu machucado ainda no primeiro tempo, né? Thiago Maia muito bem também. Teve no primeiro tempo, onde o Atlético estava muito fechado, basicamente duas bolas que o Flamengo conseguiu quebrar ali antes da expulsão do Pedro Henrique, que foi originário por causa da movimentação do Thiago Maia, que a maioria do primeiro tempo ficou entrando entre os zagueiros, entre o Davi Luiz e o Léo Pereira. Em determinados momentos ele saía, e quando ele saía, a marcação do Atlético afrouxava e ele conseguia achar o espaço. Depois, na continuidade da jogada, não acabava dando em nada. Mas esses dois espaços que apareceram no primeiro tempo foram por causa da movimentação do Thiago Maia. Depois que teve a expulsão do Pedro Henrique, aí teve mais espaço. Mas antes disso, estava muito fechado e o Thiago Maia foi fundamental nessa quebra de linhas. O João Gomes bem também, o Everton Ribeiro para mim foi o melhor jogador da final. Eu sei que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Lil Gabi, fez o gol. Mas para mim o melhor da partida foi o Everton Ribeiro, um controle de bola absurdo. Teve um lance que ele, já no segundo tempo também que eu lembrei agora, que ele fica prendendo a bola, chama dois marcadores, consegue passar a bola entre os dois, dá uma dinâmica muito grande. Para mim, o craque da final foi o Everton Ribeiro, jogou muita bola. O Arrascaeta também com alguns passes decisivos. Do Gabigol, eu não vou mais falar Gabigol, vou falar do Gabi. Fez o gol, mais uma vez gol de título, ele tinha feito contra o River também, né, os dois, dessa vez contra o Atlético também. Acredito que já dá para falar que se não é o maior jogador da história do Flamengo, é um dos maiores, está no top 3 pelo menos, porque de 3 Libertadores da história do Flamengo, duas foram decididas por ele, então tá no top 3 com certeza. Se bobear é o maior inclusive que o Zico. Não vi o Zico jogar, mas em quesito título, acho que o Gabi já passou.
O Pedro também não recebeu muitas bolas, mas se tivesse recebido, provavelmente teria feito gol. E só para completar do Gabi, a minha ressalva é a seguinte: é verdade, ele faz muito gol, é verdade, é bom jogador. Eu acho que, inclusive, depois desse título, ele tem que ir para a Copa, é merecedor. Mas é aquele negócio, é um cara que perde muito gol. Também teve uma chance que ele saiu cara a cara e finalizou em cima do Bento. Então, ele é um cara que faz muito gol, mas também perde muito gol. O principal ponto dele é que ele se posiciona muito bem, né? O gol dele foi um senso de posicionamento muito bom. E que o gol também, a real, só aconteceu por causa do Everton Ribeiro. Fez uma baita jogada. Mas o posicionamento do Gabi foi muito bom. O posicionamento dele é muito bom, porém, desperdiça muitos gols, né? Essa é a ressalva também. Dos que entraram, Vidal entrou, foi muito vaiado, não entendi porquê. O Cebolinha entrou, o Ayrton Lucas entrou muito bem no primeiro tempo no lugar do Felipe Luiz. Não é à toa que ele que causou a expulsão do Pedro Henrique. Entrou para a história do Flamengo. Se o Flamengo foi campeão foi muito por causa dessa expulsão. Foi justamente uma falta em cima do Ayrton Lucas. Também entrou o Vitor Hugo, não tocou muito na bola. E indo para o Atlético, a escalação foi a seguinte: Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Hugo Moura, Fernandinho, Alex Santana, Vitor Bueno, Vitinho e Vitor Roque. Quem eu posso destacar? Queria destacar aqui facialmente o Kelvin é muito parecido com o Diogo Barbosa. Não que isso seja ponto importante para o jogo, mas é parecido. A dupla de zaga, que eu posso falar? Primeiro tempo, até a expulsão do Pedro Henrique, estavam jogando muito bem. O Flamengo basicamente não criou nenhuma chance. Claro. E depois da expulsão do Pedro Henrique facilitou demais, né? Abriu um buraco. Até porque o Atlético terminou o primeiro tempo sem substituir, sem colocar o Matheus Felipe. Então o Fernandinho teve que jogar de zagueiro. E foi nas costas dele e do Kelvin que o Gabi se aproveitou, se posicionou bem e fez o gol. O Pedro Henrique vinha jogando muito bem, até levar um amarelo. Depois levou o outro fazendo uma falta boba no Ayrton Lucas, que estava levando a bola para a linha de fundo. Totalmente desnecessário, errou o tempo de bola e foi expulso. Expulsão justa. Porém, desnecessário, ele não precisava fazer a falta. Queria destacar o Fernandinho. Eu sei que é muito criticado, etc. Eu acho que teve um erro de posicionamento dele, do Kelvin, no gol do Gabi, mas aí eu já acho que é um erro também ter continuado sem ter colocado o Matheus Felipe no primeiro tempo, o zagueiro que entrou aqui, ó. Matheus Felipe. Acho que devia ter entrado logo depois que o Pedro Henrique foi expulso. O Filipão optou por mexer só no intervalo e justamente no buraco do Pedro Henrique foi onde o Gabi fez o gol. Mas o Fernandinho, no geral, no meu ponto de vista, fez uma baita partida e, na minha visão, foi o melhor jogador do Atlético na final. O Terence também entrou muito bem, mas o Fernandinho, no geral, acho que foi o melhor, ou só atrás do Terence. É uma dinâmica muito boa, dando a vida, dando carrinho, roubando bola, criando jogada. Quase todas as jogadas passando pelo pé dele, jogou muito bem também o Fernandinho. O Vitor Roque ficou sumido, né? Que era a grande expectativa de gols desse time. E é isso, não tem muito para falar desse time titular não fizeram muita coisa não. Indo para quem entrou, entrou o Pablo, entrou o Canóbio, o Terence, que para mim entrou muito bem, foi um dos melhores do Atlético na partida. O Rômulo entrou, deu uma certa movimentação pela ponta esquerda, fechando também, mas nada demais. E o Matheus Felipe entrou, foi o que eu falei, ele entrou só no intervalo para substituir o Pedro Henrique, que foi expulso, né? Quem tinha sido substituído foi o Vitor Bueno. Acho que foi o Vitor Bueno que tinha sido substituído para a entrada do Matheus Felipe. Era para ter saído ainda no primeiro tempo, né? E o gol saiu justamente nesse buraco que o Pedro Henrique deixou quando foi expulso. Enfim, a expulsão fez muita diferença nesse título para o Flamengo, deu uma facilitada muito grande. Indo para os números, 15 finalizações do Flamengo sendo 4 no gol, 9 do Atlético sendo 3 no gol. 74% de posse de bola do Flamengo, 26% de posse de bola do Atlético, um domínio muito grande do Flamengo. Se 11 contra 11 o Flamengo já estava mais com a bola, 11 contra 10 teve ainda mais a posse de bola. Só mais uma coisa, teve uma chance clara também do Alex Santana. Eu tinha falado do Vitinho e de uma falta do Terence. Teve uma do Alex Santana também, uma bola, uma cobrança de lateral do Kelvin. A bola pingou, subiu para ele, foi dar um voleio, pegou embaixo da bola, a bola subiu. Se ele tenta fazer um simplesinho, só colocar força ao invés de altura, provavelmente era gol.
Passes 572 do Flamengo, 204 do Atlético, mais do que o dobro do Flamengo. Precisão de passe 85% do Flamengo, só 62% do Atlético. 11 faltas do Flamengo, 12 do Atlético, 2 cartões para cada lado e um vermelho, que foi o do Pedro Henrique, né? Além disso, nenhum impedimento no jogo, 9 escanteios para o Flamengo e 2 para o Atlético. No geral, o Flamengo jogou mais bola, mas a postura do Atlético, na teoria, era boa. Porém, com a expulsão do Pedro Henrique, desandou, né? Abriu um buraco, tomaram um gol. E aí, se 11 contra 11 já estava difícil para o Atlético atacar, 11 contra 10 ficou praticamente impossível. Mesmo assim, deu um certo trabalho para o Flamengo, segurou só nesse 1 a 0, não passou vergonha, mas acabou não dando tanto perigo justamente por causa da expulsão do Pedro Henrique. Mas eu acredito que foi uma final muito digna do Atlético, deu trabalho para o Flamengo. O Flamengo naturalmente é um time melhor que o do Atlético em questão de infraestrutura, ter mais torcida, jogadores principalmente, que é o que mais faz diferença. Mas o Atlético deu trabalho, eu acho que a torcida do Atlético deve ter ficado orgulhosa. Porém, acabou não dando, mas chegaram longe. E parabéns pro Flamengo, campeão da Libertadores, né? Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não, deixa o dislike e comenta aí embaixo a sua opinião. Bom, foi esse o vídeo e falou.